controle da administração pública. Olha, se esse tema causa um arrepio, saiba que isso é bem comum. É um dos assuntos que mais derruba a gente em prova, viu? Mas hoje a gente vai virar esse jogo. Se prepara, porque agora vamos mergulhar no que as bancas realmente exigem, para que esse tema vire um ponto garantido. A nossa missão aqui é ser direto e eficiente. Foco total nos conceitos principais, na lógica por trás de tudo e, o mais importante, naquelas pegadinhas que os examinadores adoram repetir. A ideia é construir um raciocínio que seja à prova de erro. E para isso, a gente começa pela base de tudo. Primeira coisa para entender, o fundamento. Controle não é uma escolha, é uma obrigação. O Estado tem o que a gente chama de poder-dever de fiscalizar e de corrigir os próprios atos. É essa ideia que segura todo o resto. Pensa bem, sem controle, como é que a gente garante que o interesse público está sendo atendido, não é mesmo? E aqui, ó, a definição técnica que tem que estar na ponta da língua. É o conjunto de mecanismos que fiscaliza a atividade do Estado. O termo-chave que as bancas amam e que tem que ficar gravado é poder-dever. Não é algo que o Estado pode fazer, é algo que ele tem que fazer. É uma imposição. Tá, mas controlar para quê? Bom, para garantir esses 5 pontos aqui, a legalidade, ou seja, se o ato está de acordo com a lei, a legitimidade, que é o alinhamento com os princípios, a economicidade, para ver se o dinheiro público está sendo bem gasto, a eficiência para alcançar as metas e, claro, a fidelidade funcional dos agentes públicos. Muito bem, agora a gente entra na divisão que estrutura o tema inteiro. Entender de vez a diferença entre controle interno e externo é o primeiro grande passo para matar a maioria das questões. É, sem dúvida, a distinção mais fundamental de todas. A lógica aqui é bem direta. Controle interno acontece dentro do mesmo poder. É a tal da autotutela na prática, ou seja, a própria administração arrumando a casa. Agora, o controle externo é feito por um poder diferente. É a teoria dos freios e contrapesos ali em sua forma mais pura, um de olho no outro. E quando a gente fala de controle externo na esfera federal, a gente chega na dupla que mais causa confusão em prova: o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. É justamente na relação entre eles que mora a pegadinha mais clássica de todas. A regra de ouro da Constituição é essa aqui. Quem manda no controle externo é o Congresso Nacional. O TCU entra com o auxílio técnico, mas muita atenção, não existe subordinação, tá? O TCU é autônomo. A banca vai tentar dizer que ele é um órgão do Congresso. Errado. Ele auxilia, mas não obedece. E aqui vem a pergunta de R$1 milhão. A pergunta que pode valer a aprovação. Se o TCU é o órgão técnico de contas, parece óbvio que ele julga as contas do presidente, não é? Pois é, cuidado porque o raciocínio óbvio, às vezes, é a isca perfeita do examinador. Este quadro resolve a questão. O segredo é gravar a diferença nos verbos. O TCU aprecia as contas do presidente e solta um parecer. Quem julga de verdade, quem bate o martelo com uma decisão final, política, é o Congresso Nacional. Agora o detalhe crucial. O TCU julga as contas de todos os outros administradores públicos. É essa distinção que a prova vai cobrar. Para fixar de uma vez por todas, vamos usar uma analogia. Pensa no TCU como um auditor externo super especializado. Ele faz toda a perícia, analisa os detalhes e emite um relatório técnico, que é o parecer. Mas o Congresso Nacional é tipo o conselho de administração da empresa, que, com base nesse relatório, toma a decisão final. A decisão é do Congresso, a análise técnica é do TCU. Simples assim. Certo. Dominamos a divisão principal e a pegadinha mais perigosa. Agora, vamos expandir nossa caixa de ferramentas. Existem outras formas de classificar o controle, que também aparecem nas questões e ajudam a gente a entender diferentes cenários. Esse quadro é o guia rápido. O controle pode ser classificado pelo momento em que acontece, pela sua natureza, e aqui, ó, muita atenção na diferença entre o controle de legalidade e de mérito, e também pela iniciativa, se o órgão agiu por conta própria ou se foi provocado por alguém. Ok, agora chegamos no filé mignon da nossa análise. Com base no que mais cai em milhares de questões, esses são os 3 pontos que precisam estar dominados. Foco máximo agora. O campeão de audiência, o assunto número 1, o mais cobrado de todos. Isso mesmo, voltamos para ele, a confusão dos verbos. A banca vai trocar julgar por apreciar para tentar derrubar. Então vamos repetir como um mantra: Congresso julga o presidente, TCU aprecia o presidente e julga todo o resto. Memorizar isso já garante um ponto, pode acreditar. Agora,
O segundo tema preferido das bancas, que tem tudo a ver com a separação dos poderes. O ponto aqui é um princípio fundamental: juiz não é administrador. Por isso, a regra geral é que o judiciário não pode anular um ato só porque achou ruim ou inoportuno. Ele se limita a checar a legalidade. A banca vai afirmar que o juiz pode analisar a conveniência de um ato. Errado. Mérito administrativo é coisa do gestor. E para fechar o pódio dos mais cobrados, um ponto que muita gente esquece, mas que cai bastante. Muita gente acaba subestimando o controle interno, mas a banca não. O ponto-chave é que ele tem o dever de apoiar o controle externo. Se a controladora interna sabe de uma coisa errada e não avisa o TCU, o chefe de lá responde junto. É a chamada responsabilidade solidária. Não é favor, é obrigação. E para fechar com chave de ouro, a revisão final. Aquele resumo super condensado, para reler antes de entrar na sala da prova. Vamos lá? Controle é um poder-dever. Interno é autotutela. Externo, um poder fiscalizando outro. Chefe do externo é o Congresso, com auxílio do TCU. A pegadinha mestra. Congresso julga o presidente. TCU aprecia o do presidente e julga os outros. Judiciário, só na legalidade, nada de mérito. E o controle interno que se omite, responde junto. Fechou. E para finalizar, fica essa reflexão. A gente falou muito dos controles institucionais, mas a Constituição também fala do controle social. A fiscalização não é só tarefa dos órgãos públicos. Ela também é de cada cidadão. Vale a pena pensar nisso. Bons estudos e até a próxima. Se considerou este conteúdo relevante, inscreva-se no canal para ter acesso a mais materiais voltados à preparação para concursos.